Jornal das 7, com o jornalista Miguel Viterbo Dias. Portugal é um dos 8 países europeus que vai enviar ajuda para a Venezuela. A informação foi confirmada pela Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, na rede social X. A líder da Comissão Europeia confirmou que Espanha, Itália, República Checa e também a França, a Alemanha, o Luxemburgo e os Países Baixos vão enviar ajuda imediata para a Venezuela. A estes junta-se Portugal. Ursula von der Leyen acrescenta ainda que a União Europeia está preparada para enviar mais ajuda, incluindo assistência médica. O primeiro-ministro português Luís Montenegro, que já tinha disponibilizado uma equipa de 50 elementos da Proteção Civil à presidente venezuelana Delcy Rodrigues. Já durante a tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros deu conta de que o envio deste apoio estava a ser coordenado com o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Portugal está a organizar já um voo, já tem 53 pessoas escaladas, em que também estão 6 pessoas do INEM, médicos, 2 enfermeiros, 2 tripulantes de ambulâncias, temos a unidade de emergência e socorro da GNR, temos pessoas da Proteção Civil, todos estão já em estado de prontidão, portanto esta manhã estivemos a tratar disso. Pode demorar algum tempo, a Venezuela estava, disse-me o Ministro, a ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, o que obviamente nos permite, em termos europeus, quer nacionalmente, quer em termos europeus, responder mais agilmente. Paulo Rangel, em entrevista à TVI sobre o envio de ajuda portuguesa para a Venezuela. Entretanto, o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana dá conta de um aumento das vítimas mortais. São agora 188 mortes confirmadas e mais de 1.520 pessoas feridas até ao momento. Entretanto, o presidente do Governo Regional da Madeira dá conta de 2 vítimas mortais, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Miguel, ainda só confirmou oficialmente uma morte de um português. Miguel Albuquerque diz ter uma informação não oficial de que existem 2 lusodescendentes com ligações à Madeira que morreram na sequência dos sismos na Venezuela. Aqui a Madeira sabe. A fonte oficial que tenho é que há 2 vítimas lusodescendentes devido a contactos pessoais. A situação está muito complicada, é uma situação muito constrangedora. É possível, neste momento, em termos de apuramento de vítimas, que hajam mais lusodescendentes entre as vítimas. Felizmente, algumas delas reapareceram agora no meio dos escombros. Ainda há pouco tivemos uma notícia de uma amiga que não saiu dos escombros, mas a situação é muito constrangedora. Miguel Albuquerque, em declarações à SIC, a dar conta de que há muitas pessoas com ligações à Madeira que ainda não responderam às tentativas de contacto. Para já, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ainda só confirmou uma vítima mortal. Pouco depois da confirmação, o Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, adiantou que o homem ainda foi retirado com vida dos escombros. Com grande tristeza, naturalmente, que há poucos minutos foi identificada a primeira vítima mortal de nacionalidade portuguesa, uma pessoa residente na Venezuela, que ainda foi retirada dos escombros com vida, mas perdeu a vida no caminho para o aeroporto, para o hospital. Sofrimento, dor, angústia relativamente a mais portugueses. O que temos informação são pessoas que ainda não foi possível contactar. O Ministro da Presidência, depois do Conselho de Ministros sobre os restantes portugueses residentes na Venezuela, Leitão Amaro, diz que ainda não foi possível apurar mais informações. A Assembleia da República aprovou por unanimidade um voto de pesar com as vítimas da Venezuela. E guardou um minuto de silêncio com as vítimas. O voto de pesar apresentado pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, motivou o voto a favor de todas as forças políticas. Destacou a especial preocupação com os cidadãos portugueses e lusodescendentes. Ao voto de pesar associou-se também o Governo, através da presença do Ministro dos Assuntos Parlamentares. A Assembleia da República aprovou esse voto por unanimidade, mas houve outra votação em destaque esta tarde. É um dos temas da política nacional dos últimos dias. Foi aprovada de forma definitiva a criação da Prestação Social Única. Com os votos a favor da AD e a abstenção do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal, o Chega e a restante esquerda votaram contra. A acompanhar esta votação esteve o jornalista Ricardo Lopes. Ricardo, os partidos quiseram justificar o sentido de voto no final?
Exatamente, Miguel. Quiseram esta votação final global dar luz verde ao Governo para avançar com a PSU, mas ainda assim foram deixados alguns recados. O texto que foi hoje aprovado foi um texto de substituição que resulta da negociação de ontem entre os sociais-democratas e os socialistas. Alcançaram um acordo que viabilizou a proposta na especialidade. O texto que foi hoje a voto já incorpora, inclusive, várias alterações negociadas entre os dois partidos, como é o caso da eliminação do canal de denúncias, uma bandeira vermelha dos socialistas. Ainda assim, o PS não votou a favor, absteve-se, o que foi suficiente para aprovar o documento. Ora, Eurico Brilhante Dias, líder da bancada parlamentar, explica porquê. Não votámos a favor. Não votámos a favor porque é uma autorização legislativa. Porque o processo legislativo merecia ter tido mais espaço, mais tempo. Mas com esta autorização legislativa, com esta proposta de lei, foi salvaguardado o essencial da proteção daqueles que precisam de políticas de inclusão. O combate à pobreza está presente neste documento. O humanismo está presente neste documento final. Aqui Eurico Brilhante Dias a valorizar esta segunda versão do documento negociada entre o PS e o PSD. Já o Chega, que hoje votou contra, ontem também tinha ficado já de fora deste entendimento, viu rejeitadas as principais propostas que apresentou durante as negociações. André Ventura, antes da votação, disse que o Chega que não quis negociar. No final, a deputada Cristina Rodrigues explicou o que pretendia ao partido. Aquilo que o Chega queria era simples. Para além de, obviamente, quem vem para Portugal, quem é imigrante e vem para Portugal, tem que descontar antes de ter acesso a apoios sociais. 5 anos. 5 anos, tal como acontece em Itália, 5 anos, tal como acontece na Alemanha e, aliás, na Dinamarca são 9 anos. E eu pergunto-me, será Portugal um país mais rico do que algum destes 3 que eu mencionei? Aqui a deputada Cristina Rodrigues a explicar que o tempo da contribuição dos imigrantes à segurança social foi o principal entrave às negociações. Quanto ao lado escolhido para negociar por parte do PSD, Hugo Soares, líder da bancada parlamentar, explica que quis negociar tanto com o PS como com o Chega, mas só com um foi possível. Conversamos e negociamos e dialogamos com os partidos com representantes de atividade parlamentar, designadamente com os 2 que podiam constituir a maioria necessária para que acontecesse aquilo que hoje aconteceu, que foi a aprovação da prestação social única. Não tenho, quero dizer, nenhuma razão de deslealdade em nenhum dos diálogos. Foi possível chegar a um acordo com o Partido Socialista, ainda bem, não foi com o Chega. Hugo Soares, que acusa também o Chega de se ter alinhado à extrema-esquerda. Já terminaram os trabalhos aqui no plenário. Miguel, já saíram todos os deputados. Votação feita, o Governo tem, assim, luz verde do Parlamento para criar a prestação social única. Ricardo Lopes a acompanhar esta votação final global da PSU. Já António Leitão Amar, Ministro da Presidência, criticou os partidos que ficaram fora do acordo, diz que são inúteis para o país e confessa também que o Governo preferia a proposta inicial, mas que os ajustes feitos não comprometem os objetivos. E há outras notícias a marcar esta tarde. O treino da Seleção Nacional, que foi cancelado depois de um alerta de tempestade, foi ativado o protocolo em vigor nos Estados Unidos, quando uma tempestade se aproxima do centro de treinos. Antes desta decisão, Pedro Neto falou aos jornalistas. O avançado português diz que a Colômbia é um adversário difícil e que o ambiente no estádio é um fator a favor dos sul-americanos. Diz também que os recordes de Cristiano Ronaldo são um incentivo para todo o grupo. Mas a fechar, e ainda sobre a Seleção Nacional, há uma competição que Portugal já venceu, no caso Pedro Neto, foi considerado o jogador mais bonito desta edição do Campeonato do Mundo. Não estava à espera deste troféu. Não, e o próprio estava. De mãos a abanar já não saímos. O próprio estava e com toda a humildade diz que nem o grupo estranhou. Acho que não é nada de admiração, uma coisa completamente normal e acho que nem foi tema no balneário, porque o grupo estava todo com uma opinião unânime sobre eu ser o mais bonito. Pedro Neto diz que ninguém estranhou ele ter sido considerado o mais bonito e que a prova que o prémio foi bem atribuído é que ninguém na seleção reclamou. Ah, um prémio justíssimo, não é? Portanto, e para Cristiano Ronaldo não reclamar de não ter ganho um prémio... Exato, até o próprio reconhece, não é? O Miguel Viterbo Dias vai atualizar as notícias às 7h30.